Olá, sejam muito bem-vindos ao Melhor Pai do Mundo. Eu sou o Caio Batista, o melhor pai do mundo. E você, meu amigo? Eu sou o William Girardi, o melhor pai do mundo. Bem-vindos. Mais um episódio. Muito obrigado pela audiência de vocês. Está se cuidando, William Girardi? A gente falava de autocuidado no último Eu episódio. tava até com a garganta um pouco rouca no último É episódio. verdade. Resolveu? Resolvi e tentando me autocuidar mais. É tão importante, né, pra gente, principalmente pós-divórcio, a gente já falou muito sobre pós-divórcio, mas essa questão de autocuidado, pós-divórcio, ela tem uma relevância ainda maior, né? Porque a gente consegue se conectar conosco, descobrir algumas lacunas, algumas outras possibilidades, fazer novas conexões. A gente se reencontra a nossa versão sozinha, logo após o E divórcio, é tão né? engraçado, né? Porque parece que essa versão do indivíduo morreu, ficou pra trás, a gente nem lembra como é que era, na verdade, quem era eu antes, né? Não Tem um lembra filme, né? nem Como como é era que eu é. antes de você, como é que era eu antes de ser pai, o que eu fazia, onde que eu ia. E antes de ser casado Ser até. casado, antes de viver um relacionamento. Né? Não sabe como tá o universo dos solteiros. Você reencontra até o universo dos solteiros. É verdade. Né? E no começo, não sei como foi pra você, mas pra mim foi difícil, assim. Tive Nossa. muito medo, assim, Achei que não tinha mais chances, né? Achei que o divórcio era uma sentença. E não é, né? O divórcio uma condenação para nós, para os filhos, para a família. Não é uma condenação, não é um ponto final. Acho que é isso. O divórcio não é um ponto final. Mas no Mas primeiro é muito momento, né, complicado, Caio, né? a gente acha que é. A gente acha que é. Eu Nossa, lembro que eu nos pensava assim, primeiros quem é que dias. vai querer um cara de 30 anos com 2 filhos? Né? Não, mas peraí. Nunca mais eu vou viver um relacionamento. Eu que quero viver um relacionamento longevo e tal. Eu tive muito medo, assim, no pós-divórcio. Eu sempre achei que nunca mais eu ia viver isso. Achei que Isso o quê? um relacionamento mesmo. Um relacionamento. Né? E não só nesse ponto do medo, mas de que às vezes eu me sentia até culpado, no sentido de que, cara, talvez eu não consiga mais viver coisas que essa minha nova parceira vai querer viver, sabe? Sei. Tinha ali um peso de culpa um pouco. Sei. Eu confesso que nesse primeiro momento, quando eu senti muita dificuldade, eu fugi, cara. Eu tenho uma meta de conhecer todas as capitais do Brasil, né? E faltavam algumas do Nordeste. Eu fugi, fiz uma viagem para todas elas. E ali foram os primeiros passos no sentido de reencontrar essa versão sozinha e gostar dela, viu? Porque eu passei a gostar de viajar sozinho também. Às vezes eu viajo sozinho e são viagens muito legais. Mas quando você encontra essa versão sozinha, você encontra também algumas lacunas. E aí eu penso que são alguns perigos que a gente encontra também. Essas lacunas, elas são convites para a gente preencher e preencher rapidamente até com relações, né? Enfim. Esse é um problema, é um perigo. A gente tem que aprender a ser feliz sozinho, né? Obviamente. Mas às vezes chega alguém na vida de surpresa e você não tem muito o que fazer. Foi o seu caso, né? Foi o meu caso, né? Conta um pouco sobre isso, então. Cara, a Laís é uma resposta de uma oração. Eu sempre falo isso pra ela. Tá. E falo isso de Que novo, bonito, né? hein? De que eu me lembro exatamente dessa minha oração, dessa minha conversa assim com Deus, de falar, eu quero viver, eu quero encontrar alguém que entenda o meu contexto, que, né, me aceita do jeito que eu sou, que entende que eu tenho 2 filhos, que me dê essa chance de viver essa oportunidade de novo. Né? Ao mesmo tempo que eu tinha muito medo, né? E achava que isso não ia acontecer novamente. E ela é desse caso que chegou, ela sempre esteve presente. Eu sempre a conheci, na verdade, a gente se conhece desde muito pequeno, porque ela é prima da minha prima, nós temos uma prima em comum, mas nunca nesse campo de um relacionamento amoroso, afetivo e tal. Mas aí, de repente, isso aconteceu alguns meses após o divórcio, a gente se aproximar. E no começo a gente estava naquela de... Não, porque ela também vinha de um outro relacionamento, né? Vocês Não estavam de casamento. completos? Essa é uma pergunta que eu acho que vai virar pauta aqui nesse episódio. episódio. A gente não pensa muito nisso, né? Se você está completo ou não? Não sei, eu não tinha esse pensamento, assim. Sei. Estou completo, não estou completo, está faltando alguma coisa. Eu deixei a vida me levar. O começo foi muito assim. Esse é o Caio. E a gente teve isso... Esse é o Caio, é ótimo. E a gente teve muito esse alinhamento no começo, né? Do tipo, vamos viver tudo que é. Vamos viver tudo que há para viver. E vamos ver onde a gente vai chegar. Vamos nos permitir, né? E aí a coisa foi acontecendo, a gente foi ficando cada vez mais próximo, etc. Até que a gente resolveu, então, viver um relacionamento mais sério, né? Mas não é fácil, né? Eu confesso que as nossas conversas, em todos os sentidos, elas são conversas muito profundas, porque tanto eu quanto ela
nós queremos sim viver um relacionamento sério, um relacionamento feliz, um relacionamento longevo. Então a gente precisou tocar em pontos, desde o início, muito sensíveis. Do tipo, eu quero me casar na igreja novamente, e ela quer se casar na igreja pela primeira vez. Mas, para que isso aconteça, eu tenho que fazer na igreja católica, né, que é a minha religião, um processo de divórcio, que vai até para o Vaticano aprovar, né, e que pode ser, eu posso ter uma resposta positiva ou negativa. Você sabe que eu também sou católico, Caio, e eu não me casei na igreja católica, foi um dos meus trunfos na recuperação. Porque quando fui conversar, me disseram, não, mas você não casou por aqui. E então você não precisa se divorciar e você pode até comungar, né? Eu estou nesse processo ainda não saiu o veredito, digamos assim, mas todas as etapas anteriores já foram cumpridas. Então, estou só aguardando o resultado para saber se eu posso pedir a Laís em casamento. E aí vai acontecer. Vou pedir, né? Mas eu queria muito que acontecesse na igreja, né? Do jeito que a gente imagina e tal. Mas a gente também já tem vindo trabalhando essa ideia de que se isso não acontecer, a gente vai seguir da mesma maneira, né? Mas eu sei que isso é muito importante para ela, isso é muito importante para mim também, né? Desculpa. Não, segue lá, acho que é bom você comentar também. Eu penso que esse assunto nos leva a refletir sobre a necessidade do alinhamento, né? É fundamental. Quanto que é importante nós estarmos alinhados com quem entra no nosso universo, que já não é individual, né? Os nossos filhos estão nesse universo. Esse é outro ponto crucial, assim. Como é que é importante estar alinhado? Muito receio, que era... Não é mais só uma parceira para minha vida. Isso é o ponto. Se eu quero viver um outro relacionamento sério, é alguém que vai conviver com os meus filhos também, pro resto da vida, se Deus quiser. Então, a gente fica naquela de, nossa, será que vai dar certo? Como é que vai ser quando eles se encontrarem pela primeira vez? Como é que eu vou contar? Eu lembro que eu pensava, como é que eu vou contar para os meus filhos agora que eu tenho uma namorada, né? Que eles vão começar a se relacionar também com outra pessoa. Acho que eu segui um caminho bom, consegui ter conversas bem estabelecidas e claras com a Luísa e com o Léo. Mas com a Luísa, né, que é mais velha, entende mais um pouco desse contexto, mas eu fui muito aos pouquinhos também. A partir do momento que eu senti que eles estavam também prontos para esse tipo de conversa, né? Essa conversa é boa, essa do estar pronto, né? Tem a ver com a transição da configuração familiar. Eu estava lendo sobre isso, inclusive vamos postando conteúdos sobre os episódios nas nossas redes à medida que a gente vai lendo. Então, a transição da configuração familiar é o que me fez sentir muita dificuldade, Caio, no começo. Por quê? Porque a gente sai de uma configuração, que é a configuração de família, e passa à configuração de... Acho que em inglês o termo é melhor, vamos ver se eu consigo pronunciar bem, que é family e step family. Né? Na verdade, por exemplo, stepfather é padrasto, stepmother é madrasta. Então, step parece uma coisa... Eu sei que aqui no português, pra gente, é algo que parece que tá substituindo, né? Que não faz muito parte, mas tá ali meio de remendo, mas não é essa ideia, né? Porque no final das contas, a gente tá reconfigurando a família. Para mim, uma nós já falamos sobre isso, né? Para mim era muito duro ressignificar. Porque para mim a família é aquela. A mãe, o pai, o filhinho. E aí como é que a gente então passa a ter que pensar numa família com uma configuração diferente, né? Com uma outra pessoa, podendo a mamãe do Emanuel estar com uma outra pessoa, e como é que é pro Emanuel também, né? À medida que lia, eu também identifiquei, Caio, e por isso trouxe esse assunto, que os filhos passam por um processo também bastante duro, e que a gente precisa conseguir olhar para eles e para o quanto eles estão prontos para essa transição também. Porque senão a gente fala, ok, nós estamos prontos. Sem que a gente possa olhar para o universo de uma forma um pouco mais ampla, nosso novo universo familiar, em que eles se encontram, e tentar olhar pro jeitinho deles, porque eles conseguem expressar e identificar, será que eles estão prontos? Que é o que você falou agora. Eu tentei fazer isso, que você está falando, de uma maneira muito cuidadosa e observando alguns sinais. Então, por exemplo, quando eu percebi que a Luísa começou... A Luísa, falo muito da Luísa porque ela é mais velha, então ela tem talvez até questionamentos mais relevantes, assim, né? Quando eu percebi que ela estava questionando sobre esse assunto, que ela falava, papai,
Então um dia você vai ter uma outra namorada. Então um dia isso vai acontecer. Nunca mais, então você é a mamãe. Quando eu comecei a perceber que ela estava trazendo esse tipo de questionamento e que isso para ela era importante naquele momento, foi quando eu comecei a conversar com ela sobre isso. E falar assim, filha, a mamãe pode viver um outro relacionamento, o papai também, mas o papai e a mamãe serão sempre os seus papais, seu papai e sua mamãe. Então eu fui observando esses sinais. Não sei se ela estava completamente pronta, mas eu também fui bem aos poucos, né, introduzindo esse meu novo relacionamento, uma nova pessoa na vida dos meus filhos também. Não é só na minha vida, né? É difícil, né? Não é só mais pra mim. Não é mais. E no relacionamento também, lembro que no começo eu penei muito com essa questão de... Já tenho uma rotina com os meus filhos, né? E aí você também tem que priorizar outra pessoa que está entrando na sua vida. Como é que você equilibra? Como é que você dá a atenção que todo mundo merece, né? Eu me senti em alguns momentos ali perdido, né? Os meus filhos, acho que serão sempre... Serão sempre minha prioridade, mas a gente falava no último episódio o quanto é importante a gente também ter tempo pra gente, ter tempo pra fazer novas conexões, etc. Então equilibrar tudo isso também é um desafio, né? E nessa de se ressignificar, né, de olhar para a família com outros olhos, numa nova configuração, o quanto que na visão do filho há uma divisão do pai, né? Porque uma das vantagens do pai divorciado é estar 100% com a criança. E no momento em que você coloca alguém na pauta, então peraí, agora eu voltei a dividir meu pai. Mas eu divido o meu pai com uma mulher que não é a que eu mais amo na vida. Porque eu sempre digo isso pro meu filhinho. Filho, o papai é o homem que mais te ama na vida e a mamãe é a mulher que mais te ama na vida. Aí eu coloco uma outra pessoa, eu coloco uma outra mulher que não é a mulher que mais o ama na vida. E não é incomum, como um sinal, Caio, eu identificar em desenhos, em conversas, em pedidos ao gênio, o Emmanuel dizendo, talvez o maior desejo que eu tenho é ver minha mãe e meu pai juntos. Mas esse vai ser o desejo eterno de quem é filho de pai divorciado. E aí fica um desafio para ele, porque vai né? sempre existir o si. No caso da criança que é filha de pai divorciado, vai ter sempre isso, né? E se meus pais estivessem juntos? Mas a criança vai aprendendo a lidar com isso, né? E quando ela percebe também que você tá num novo relacionamento, tá bem, e que tudo tá acontecendo de uma maneira saudável, digamos assim, acho que passa a mensagem de que a separação, ela não foi um fracasso. O divórcio não é um fracasso. A separação, ela foi um cuidado. Você cuidou, você ama ao ponto, quer cuidar do seu filho a tal ponto de que se um relacionamento anterior não estava bom, é melhor que a criança... a gente falava sobre o quanto é prejudicial também viver num lar, dentro de um relacionamento que não é saudável, o que a criança está, né, absorvendo. Então, acho que ensina também que o divórcio não é fracasso. Também é cuidado, também é amor consigo, porque você também tem o direito de querer viver um relacionamento melhor. E ensina isso para a criança também, né? Sim. É cuidado. Eu faço uma analogia do divórcio com a mãe que cede o seu filho à adoção. Eu, como filho adotivo, eu consigo dizer isso com certa propriedade. Porque percebi quando me reconectei com a minha mãe biológica que ela viveu uma gestação e de duas uma, né? Isso eu não sei, hein, Caio? Ou ela passou por uma cesárea. Você não sabe o quê? Eu não sei se foi cesárea ou se foi um parto normal. Mas ou ela passou por uma cesárea ou ela passou por um parto normal e ela poderia ter me abortado por não ter condições. E ela teve o bebê e disse, olha, eu vou cuidar de você. Para cuidar de você, eu vou te entregar para outra família. E o divórcio tem um pouco disso. Porque a gente passa por um processo duro, como foi a gestação em algum momento ali, a gestação, mas o parto, e a gente cede. Em algum momento a gente fala, é melhor pelo cuidado, para que as coisas fluam bem, que a gente rompa, né? Eu só fui entender que o divórcio era bom para todo mundo depois que eu também entendi, Caio, que eu tinha
que eu podia me autocuidar, que eu tinha a possibilidade de ser 100% de novo. Quando um pai consegue se reerguer, né? Pós-divórcio, ele também ensina para o filho que a vida tem valor, né? Que existem outras possibilidades, que recomeçar também é amor, né? Porque a gente ensina muito pelo exemplo. Então, imagino para Luiz e para o Léo me verem passar pelo que eu passei, me verem reconstruir minha vida, me verem agora num novo relacionamento, agora me perguntando quando é que eu vou casar, o quanto isso para eles também é potente, é forte, é importante, né? O quanto eles também estão aprendendo com tudo isso que eu estou vivendo. Não houve poucas situações em que Emanuel me viu levantando mesmo. Ainda que isso não ficasse tão claro para ele, mas a reconstrução fica clara na mente do Emanuel quando ele me vê levantando, quando ele me vê me deparando com novas possibilidades. O que antes era ponto final passou a ser vírgula de novo. Isso e ele vai os torna mais isso. fortes, Will. Os torna também mais fortes. De que divórcio não é ponto final. Não é condenação. Não é sentença. Porque no começo, esse é um sentimento que eu tive. De que nunca mais me relacionaria com outra pessoa. Ninguém mais vai me querer. Vou ficar sozinho para sempre, né? Mas se abrir para novas possibilidades é muito importante. Aos poucos, mas divórcio não é ponto final. Para a vida de ninguém. Nessa de achar que a gente tem que viver aquilo que pensava e que planejava, a gente acha que nunca mais vai acontecer, não é? E a gente... E somos nós mesmos que classificamos, num primeiro momento, o divórcio como ponto final. Ou que não vai acontecer, ou assim, eu tenho tanto medo de começar um novo relacionamento, de viver tudo isso de novo. Vai que isso acontece de novo. A gente pensa, nossa, será que eu vou gastar tempo, né? Tudo de novo. O ponto final que a gente costuma colocar assim que se divorcia, ele se transforma em algum momento num ponto e vírgula. A gente pega uma borrachinha, em algum momento, a gente apaga aquele pontinho final, põe um ponto e vírgula e chegando. Começa a escrever. E aí quando começa a escrever, a letra sai meio feia, aí você vai lá e apaga de novo, e aí você começa a escrever de novo, e de repente você tem um textão bonito, cara. Né? Então, de fato, o divórcio não é um ponto final. Ele talvez vire um ponto final em determinado momento, mas escrito a lápis. A gente apaga esse negócio e segue em frente. Né? Viver um relacionamento pós-divórcio tem que ser algo sem pressa. Porque quanto mais cedo a gente introduz alguém nessa nova configuração familiar, mais instabilidade e insegurança isso traz para os pequenos, né? Para os filhos. Né? Fora que no novo relacionamento pós-divórcio, assim, pensando nas crianças, a gente passa a ser muito mais exigente. Porque não é mais só alguém que vai ser seu parceiro, sua parceira de vida. É alguém que vai conviver com seus filhos. Então, às vezes, por maior que seja ali o sentimento, tem muito mais em jogo, tem muito mais coisa envolvida. Então, a gente até se priva de algumas coisas, né? As coisas não acontecem com tanta rapidez, a gente não se entrega de uma maneira tão genuína, tão voraz como é a paixão, porque tem bastante coisa em jogo, muita coisa a ser considerada. Logo depois do divórcio, a gente não consegue nem medir o quanto nós conseguimos botar pressão nas coisas e nas pessoas. Então, a gente coloca pressão sobre as crianças quando apressa as coisas, a gente coloca pressão sobre nós mesmos e muitas vezes até sobre a pessoa que está entrando. Né? E a tendência natural é essa relação não fluir. Né? Então, é conseguir despressurizar e entender que esse movimento é um movimento natural. E Will, um relacionamento pós-divórcio, ele traz uma carga, um sentimento até de ameaça, porque o pai, quando sabe que a mãe está num novo relacionamento, ele se sente ameaçado, parece que o lugar dele vai ser roubado, e na verdade não, né? Essa nova pessoa também chega para agregar, expande ali a rede de apoio do filho, da criança, né? E aos poucos, precisa de muita maturidade, não é do dia para a noite, a gente vai entendendo que não é uma ameaça, que se conduzido com muito carinho, com muito amor, é alguém que chega para somar. Soa como uma ameaça, até agride um pouco num primeiro momento. Você fala, caramba, será que estou perdendo meu espaço como pai?
E aí a gente começa a perceber com o tempo que o que está acontecendo do outro lado é ampliação da rede de contatos. Também porque essa pessoa vem com uma família e a coisa vai se ampliando para o bem-estar dos nossos filhos. Num primeiro momento, repito, é duro. Eu entendo muito bem como é você se deparar com essa informação e falar, caramba, será que eu estou perdendo meu espaço? E na verdade não. A escala é diferente. A sua escala como pai continua a mesmíssima. O que acontece é que há uma ampliação, tem mais amor sendo oferecido aí. E os pais divorciados que vivem um novo relacionamento precisam ter em mente que é preciso respeitar os limites da relação biológica de pai e mãe. Uhum. Independente de quem está chegando para agregar nessa nova relação, né? Porque a paternidade, a maternidade, enfim, mas aqui o assunto é paternidade. A paternidade pós-divórcio, ela vem com uma carga de maturidade também muito grande. De exigência de maturidade. Porque o que está em jogo, assim, o principal é o quê? É a segurança emocional dos filhos. Uhum. Então tem que ser muito maduro para saber lidar com tudo isso nesse momento. Se autocuidar, se autobuscar, porque o primeiro inseguro da história é o divorciado. Não é nem E aí aquele papo que a gente já falou em outro episódio, coloca a máscara em você depois no outro, porque no final das contas, você já está instável. Você é o adulto da relação, vai né? colocar alguém na história, vai fazer... vai bagunçar mais vai bagunçar. Se você não consegue se estabilizar primeiro, como é que você vai dar conta do resto, né? E é um desafio muito grande, porque passa uma insegurança para o filho a cada passinho inseguro, né? Você passa insegurança para o filho a cada passo inseguro que dá. Por isso que a gente tem que torcer para esses novos relacionamentos darem muito certo. É isso aí. Porque quanto melhor as nossas ex-parceiras estiverem, melhor os nossos filhos estarão. E mais nós seremos respeitados como pais também. E aí, Caio, eu fui tentando falar um pouco da minha experiência, eu fui tentando preencher ou com pessoas, ou com algumas atividades, eu fui tentando preencher lacunas. Como se estivesse desviando de desafios. Eu falei, não, eu preciso enfrentar esses desafios. Né? Até o desafio de acreditar em alguns momentos que talvez não pudesse acontecer mais. Falei, caramba, eu tenho mais de 40, não é o seu caso? O seu caso é 30. Eu tenho mais de 40, então, caramba, não dá mais. Você vai ter filho de novo, né? E aí eu penso, toda vez eu faço essa conta. Se eu tiver filhos hoje, eu vou ter um filho de 16 anos com 60 anos. Então não. E tudo isso vai virando uma bola de neve que se você não consegue lidar com isso... E eu fico imaginando para por exemplo, no meu caso, né, para Laís, assim, para outra pessoa que está entrando na nossa vida, é tanta coisa para dar conta também, para absorver. Né? Essa pessoa também tem um desafio pela frente que é gigantesco, é uma nova família, né? Tá entrando numa família que já convivia anteriormente com a mãe dos seus filhos, tem você... Sim. Então, assim, quando a pessoa opta... Tem a reação do filho frente à entrada dela. Tem. Então, se a pessoa quer realmente viver isso, é porque tem que gostar muito de você, cara. Então, acho que a Laís gosta muito de mim, assim, e eu fico muito feliz com isso, né? E eu lembro que a gente fez um processo muito cauteloso, se encontrava aos poucos, né, com as crianças. Eu nunca esqueço o dia... Eu tenho um vídeo do dia que eu gravei a reação do Léo e da Luísa, eu contando pra eles que eu tinha uma namorada. E a Luísa falou, deixa eu ver uma foto. Aí eu mostrei a fotinho. E ela falou, nossa, como ela é bonita. E olha como tá pronta, eu tenho esse vídeo, E cara. olha como tá pronta. Mas assim, depois de pensar muito bem, de preparar todo o terreno, de ficar ali imaginando, treinando, como é que eu vou falar? Tem um caso tão interessante. Como que eu vou dizer isso, né? E foi muito legal a reação deles, assim. Eles têm um relacionamento hoje que me deixa muito... Eles ficam muito felizes de encontrá-la. Quando a gente sai junto, quando a gente viajamos junto nas férias. Que legal. Foi uma experiência bem legal também, né? Para Laís também foi diferente, porque acho que foi a primeira vez que ela viveu ali uma viagem com criança, uma rotina maluca, né? Então também fico muito feliz de saber que ela quer viver, quer fazer parte de tudo isso, porque a gente pensa muito na gente, mas para o outro que está chegando também é um desafio gigantesco, assim. Passou a valorizar mais a paternidade porque se fosse viu... o contrário. Né? Se eu não tivesse filhos, se ela tivesse, como é que ia gerenciar tudo isso? Chegando, né, para uma mãe, né? É muito difícil isso. Uma outra família também. A gente se torna exigente por natureza. É natureza. Não é porque eu sou exigente, porque o fato da pessoa se relacionar comigo já exige demais. Então eu sou exigente por natureza. Já é difícil dar conta, né, do relacionamento de duas pessoas.
Imagina nesse contexto de eu filhos, nunca me né? vi numa situação, no pós-divórcio, de paixão, cara, essa aqui é a mulher da minha vida, né? E eu costumo dizer que eu hoje procuro a mulher que, ao fim, eu terei mais amado na vida, né? Eu continuo procurando. E eu não tive experiências como a sua, né? Claro, tive algumas relações no pós-divórcio e nenhuma se consolidou, talvez por eu não me sentir plenamente pronto ou por eu não sentir o que você sente pela Laís, né? Mas teve um caso muito interessante, eu estava em Brasília, nós pegamos um patinete e andávamos ali na esplanada dos ministérios e aí na frente do Itamaraty a gente parou o jetzinho, aquele patinete e tinha uma lindíssima repórter do SBT fazendo uma reportagem ao vivo ali, né? E a gente parou o jet e ela até parou, até atrapalhamos a entrada ali, não sei se era ao vivo ou gravada, provavelmente gravada. Ela parou então a gravação e aí nós ficamos quietinhos e ela voltou a gravar. E aí gravou e eu fiquei olhando pra ela porque eu achava ela linda, achei ela linda. E aí o Emanuel teve uma hora que na hora que terminou ela saiu assim, aí ele falou assim, foi a primeira vez que ele considerou Pensou a possibilidade de eu você namorar com viver- alguém. E ele falou assim, nossa papai, você ficou olhando pra ela com olhinhos de carneiro. E eu falei, então talvez ele esteja pronto pra eu namorar, né? Então, e eu me preocupo muito com isso, sabe? O quanto que ele também tá pronto pra digerir. Afinal de contas, ele já vive com a mamãe esse ambiente, né? A mãe dele se relaciona e ele tem ali, então, já um ambiente em que a mamãe namora, o papai não, né? Os meus também. E aí a gente consegue imaginar o que a gente sente também de saber que tem uma outra pessoa. Por isso que nós somos tão cuidadosos. Nossa, né? no começo pra mim foi relacionamento. sofrido, hein? Saber que tem outra pessoa que também se relaciona nessa posição, nessa configuração com os seus filhos, né? Isso também é bastante... Eu confesso que no começo foi bastante difícil, mas assim, a gente tem que torcer pelo relacionamento das nossas ex-parceiras, porque quanto melhores elas estiverem, melhor os nossos filhos estarão. Assim, então torçam pelo relacionamento dessas... Num primeiro momento, a minha primeira sensação foi, a mamãe do Emanuel está com um outro rapaz, e eu pensei, caramba, será que o que eu estou sentindo é a perda da mamãe do Emanuel, ou o que eu estou sentindo é a perda de um pedacinho do papai? Né? E na verdade, Porque talvez em alguns momentos essa outra pessoa vai exercer esse papel de cuidado, de transmissão de valores, de educação, né? E aí eu fui sentindo que nesse caso, não, eu fui criando algo em mim a partir das reações do próprio Emanuel que provam que o papai é insubstituível. Aliás, não a gente fala muito sobre isso, né? A paternidade é o único lugar em que nós somos insubstituíveis. Insubstituíveis. Único. E aí eu vou fazer um adendo. O amor que se sente na paternidade, né? O amor que o pai sente pelo filho e vice-versa, ele é insubstituível. O amor a tradução do amor paterno é diferente de qualquer outro amor, né? E o que acontece muitas vezes nesses casos é que a gente não percebe isso. Eu não tô sabendo... Me ajuda, Caio. Mas eu não tô sabendo explicar o quanto que é diferente o amor do pai frente a qualquer outro amor. É isso que eu tô querendo dizer. O amor que o pai sente pelo filho, o filho sente pelo pai, não é substituído por outro amor. Eu sempre digo que é um complemento, o Emanuel está sendo complementado com mais amor. Acho que esse é o ponto. Né? E eu não sentia isso, eu sentia um pouco de medo de perder um pouco disso. Não, na verdade é complemento, não estamos falando de uma mesma escala, estamos falando de uma escala ampliada, né? Então está recebendo mais amor. O importante é isso, numa outra que eles recebam amor. Sim. Obviamente que essas pessoas também são diferentes da gente, né? Tem pensamentos diferentes, etc. Claro, mas se o amor está sendo transmitido e está sendo vivido, é o que a gente quer para os nossos filhos, né? Que eles sejam amados, que eles sejam respeitados. Eu acho muito legal que eles falam muito sobre isso, né? Comigo. E também levam muita coisa sobre a Laís para a casa da mãe, conversam muito sobre isso. Então também a terapia ajudou muito a Luiz e o Léo nesse processo, né? A estabelecer isso, deixar isso... atravessar esse momento de uma maneira mais tranquila, mais leve possível.
Então, quando isso está acontecendo, a gente percebe que a criança está confortável com essa situação. Se ela consegue conversar sobre, desenhar, né? Entender como que isso acontece. Mas nunca é fácil, né? A gente vive nessa... Um ponto importante é que o que acontece quando há mais entes nesse universo familiar, que é um termo, uma expressão vem à tona, né? A expressão é respeito à relação biológica. Eu estava vendo isso nos textos. Respeito à relação biológica. Então, é importante que o indivíduo que entra nesse universo familiar... Respeita aquele limite ali, respeite, né? A relação biológica, né? Assim como nós precisamos respeitar as relações biológicas nas nossas origens, né? Então, eu por muito tempo não respeitei a minha própria relação biológica, né? A minha mãe biológica nunca tinha sido respeitada por mim, até que um dia eu honrei a minha mãe, meu pai biológicos, e isso mudou o jogo, né? Então é importante que, se uma nova configuração familiar existe, que haja respeito pela relação biológica. Acho que esse é um tema importante. Porque eu fico me imaginando se fosse o contrário, né? Como eu já mencionei. Se eu estivesse num relacionamento em que eu não tivesse filhos e minha parceira já tivesse, eu acho que eu faria de tudo para agregar, respeitando alguns limites, né? A partir daqui, eu não posso mais. A partir daqui, eu deixo que ela resolve. A partir daqui, eles conversam entre pai e mãe e tomam uma decisão e eu agrego da maneira como eu encontrar aqui, né? Como eu puder. A palavra, no meu ponto de vista, é complemento, é agregar mesmo, não é compor, né? Eu não posso substituir a figura do pai se a mulher com quem eu vou me relacionar tem filhos. E a gente tem que ter esse cuidado agora também, né? De mostrar para os nossos filhos que, apesar de estarmos no novo relacionamento, a mãe é sempre a mãe é mãe para sempre. Então tem alguns assuntos que eu vou conversar com a sua mãe. Falo muito sobre isso com os meus filhos. Preciso conversar com a mamãe. A gente vai tomar uma decisão juntos. Isso é fundamental. Porque eles entendem que o papel do pai e da mãe é eterno. Né? Apesar dessas novas pessoas que estão chegando para agregar. É isso, esse é o ponto. Acho que a gente consegue resumir bem o nosso tema aqui hoje, considerando que novas pessoas aparecem nas nossas vidas como um grandioso complemento. Mas não é fácil, assim, como indivíduos, assim, esse novo relacionamento. Não tenho dúvidas. A gente fica cheio de dúvidas, né? De medo também, de incertezas, mas... Na primeira vez que ventilamos a possibilidade de falar sobre esse assunto, e foi o Caio que trouxe isso à pauta, eu falei, não, imagina, não vou falar sobre isso. Para mim ainda era muito difícil até aceitar que Emanuel vivia, junto à mamãe, uma outra relação, não imagina. E aí o Caio, na ocasião, me disse, não, a gente tem que torcer para que as coisas deem certo. E hoje, para mim, isso é claríssimo. Porque assim como está claro para mim que eu não vou mais me relacionar com a mamãe do Emanuel, né? Isso vai ficando claro. À medida que isso também, a coisa se consolida, à medida que isso se consolida, isso vai ficando claro para o Emanuel também, e tudo vai ficando mais brando, né? A gente vai entendendo como as coisas funcionam e vai entendendo que a transição da configuração familiar também tem um tempo de maturação. Tem um tempo de maturação. Né? Ela não acontece de bate-pronto. Há um desafio, um sofrimento que precisa... Não é sofrimento, talvez não seja sofrimento, mas são desafios que eu preciso enfrentar. São desafios para todos, é desafio para as crianças, é para quem está chegando, é para nós, é desafio para todo mundo. E aí a gente fica tentando equilibrar todos os pratos ali, também tem que dar conta de tudo, né? Eu tenho outro ponto também que é bastante sensível sobre mim, específico, é que pós-nascimento do Léo eu fiz vasectomia. Então, imagina que a Laís não é mãe. Então eu pensava o tempo todo, cara, e aí? Então eu tive uma conversa. Se ela quiser ser mãe? Então, e se ela quiser ser mãe? Eu lembro de uma conversa que a gente teve muito. Ela ainda, acho que ela quer, né? Mas conversamos muito sobre isso. Assim como o divórcio religioso pode dar certo ou dar errado. A vasectomia, ela tem reversão, mas cai um pouco a taxa de fertilidade, mas é uma tentativa. Então a gente chegou na conclusão que nosso relacionamento importa para nós vamos vivê-lo independente desses obstáculos, digamos assim. Isso foi muito importante para mim, escutar dela.
Vale mais pra mim viver um relacionamento com você do que essas incertezas e esses obstáculos todos. Assim, isso fez uma diferença muito grande, né? E eu vou tentar de tudo também pra fazê-la feliz, pra que ela viva esses sonhos. Porque uma das coisas que eu me culpava cara, e se ela não puder viver isso tudo que eu já vivi? O quanto também eu tô sendo um peso. Eu cheguei a pensar isso, sabe? O quanto eu tô sendo injusto, o quanto eu tô sendo egoísta, né? Com uma pessoa que quer casar, que quer ter filhos... E eu já vivi, talvez eu não possa proporcionar isso, viver isso junto dela novamente, né? Mas essa conversa foi determinante, assim. Por isso que eu falo que todas as conversas que eu tenho com ela são conversas bem profundas. E conversas com os filhos, conversas com quem... Assim, eu acho que eu posso dizer, o Caio já não, mas nessa de tentar me relacionar, eu foco muito nessas conversas e na identificação de critérios de alinhamento, vamos dizer assim, né? O quanto que eu estou alinhado e o quanto que essa pessoa consegue compor o meu universo que não é só relacionado a mim. Mas você sabe que ao mesmo tempo a gente tem que conversar, tem que alinhar, né? Tem que ser muito transparente, mas... Acho que eu sei o que você vai falar. A gente tem que viver, as coisas às vezes mudam, né? A gente às vezes tem um pensamento no início e às vezes a gente não se permite nem viver e já coloca na frente um monte de obstáculo. Esse é um ponto importante. Não, e se não der certo, sabe? Então vive, não tenha medo de viver esse novo relacionamento, de se dar essa oportunidade. E se der errado também, ok, mais um aprendizado, mais uma oportunidade, mas às vezes eu percebo as pessoas colocando tantos obstáculos sem antes viver, sem antes ter certeza, sem antes maturar uma ideia, sem antes repensar algumas coisas, né? E aí colocam muitos obstáculos na frente. Esse é um desenho claríssimo do William que se separou e do William que está evoluindo nesse sentido. Então hoje eu me permito mais. Coisa que eu não vinha fazendo. Então eu era esse cara que você falou, com um bocado de empecilhos, eu tava com portas fechadas, é o tal do fechado para balanço, agora não mais. E eu sinto que na mesma medida o meu filho vem entendendo isso e vem entendendo o quanto eu também venho me preparando para de repente namorar com a repórter do SBT lá no Itamaraty. E vai ser muito bom para Emanuel te ver bem, né? Ver que o divórcio não foi esse ponto final, que o divórcio não foi uma condenação. Porque se ele passar por isso na vida dele, indivíduo Emanuel, ele também vai saber lidar melhor. Né? Porque você não tinha essa referência antes, quando você passou por isso. Então para ele também vai ser, poxa, meu pai passou por isso, se eu passar um dia por isso, eu vou encontrar força, eu vou encontrar um caminho, eu vou encontrar, né, outras possibilidades. E a gente fala de relacionamento amoroso, mas, cara, existe o relacionamento dos amigos também, porque tem aquela brincadeira com quem é casado e tem filho. Você não vai no futebol, sua mulher não vai deixar, né? Não, você tem que fazer seu filho dormir, você tem que ir na apresentação de judô. Então, a gente também nunca estava muito presente no happy hour, na roda de amigos. E passa a ter um pouco mais de espaço para isso também, né? Ele vai sentindo isso, né? Os nossos filhos vão sentindo isso à medida que já vem o outro se relacionando. Então, o Emanuel já está vivendo um pouco disso, mas traduzindo isso à figura da mãe, né? A mãe tá bem no relacionamento, tá indo, ok, então, olha, a mamãe conseguiu. E o papai? E aí tem uma outra coisa, né? O papai olha que forte, precisa... né, que você falou agora, a mamãe conseguiu, o papai tem que conseguir também. Então, aí tem o negócio do idealismo. Passa até pra torcida, né? Tomara que meu pai consiga também. Ou se não conseguir, tá bem. Se não conseguir, foi uma escolha. Tem isso também. Foi uma escolha, não é mais, né? Não é o meu caso. No meu caso, é conseguir também. Mas também no momento certo, com a pessoa certa, com calma, sem pressa. É isso. Coisa que eu fiz um bocado no começo. Pressa, até assustava, né? Não, eu tô mais calmo, tô mais tranquilo quanto a isso. Aceito mais as condições da forma que elas estão. Sempre respeitando a configuração, né? O respeito à relação biológica. Pai, isso é importante, porque a pessoa que ingressa num universo familiar precisa entender que há um elemento diferente nessa configuração e que exige dessa pessoa o respeito pela relação, né? Familiar biológica ali, não tem jeito. Perfeito, William Girardi. Ficamos por aqui hoje, então? É isso, pessoal. Muito obrigado por acompanharem aqui mais um episódio do Melhor Pai do Mundo. Sigam-nos nas redes sociais, @o Melhor Pai do Mundo Podcast, no Instagram, no TikTok. Entre em contato com a gente, contato@omelhorpaidomundo.com. Muito obrigado, meu amigo William Girardi. É isso aí. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Até o próximo Valeu. episódio.